Saudações, pessoas, tudo bem com vocês? Muito bem, esse vídeo aqui, ele será assim um vídeo, vamos dizer, de introdução para alguns outros vídeos que eu pretendo colocar aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre teoria da conspiração, tá? Essa coisa que realmente está bagunçando a cabeça de muitas pessoas. Muito bem, um ponto importante. Vocês já repararam que algumas teorias, como por exemplo a teoria da Terra plana, ela realmente deu um boom depois da ascensão da dita direita, né, que nós observamos aqui no Brasil. Antes de 2013, 2014, sim, nós podemos encontrar pessoas que já falavam, né, desse tipo de assunto, Terra plana e outras coisas que nós vemos por aí. Mas, assim, a teoria da Terra plana, né, essa coisa absurda, ela realmente assim teve o seu boom depois da ascensão da direita. De uns tempos para cá, nós observamos aí cada vez mais, né, pessoas aparecem defendendo e falando sobre a Terra plana. Então, muito bem, eu queria explicar, eu queria falar um pouco sobre isso de uma maneira bastante simples, inclusive eu até fiz um desenho aqui, né, para acho que facilitar um pouco, né, a compreensão da coisa, como eu quero aqui falar para vocês. Então, muito bem, pessoal, vejam só, nós estávamos aqui no Brasil, alguns anos atrás, dentro da seguinte condição. Nós tínhamos um povo, que eu chamei aqui de massa, tá? Uma grande massa de pessoas, que estava ali, estavam presas dentro de uma ideia, ou seja, elas estavam cercadas por algo que dominou o Brasil durante muito tempo. Algumas ideias revolucionárias que atrapalhavam a vida das pessoas. Como eu disse num programa lá no Invasores do Terça Livre, as ideias revolucionárias, elas agem contra a ordem, de certa forma. Então as pessoas percebiam que tinha alguma coisa errada, algo não estava ali correto, só que não entendia como, por quê, o que de fato estava acontecendo. Porque elas foram travadas, trancafiadas dentro de uma estrutura revolucionária, dentro de um aglomerado de ideias que não possibilitava que essas pessoas conseguissem pensar de outra forma. Então elas não conseguiam entender o que estava acontecendo porque elas estavam longe da verdade. Tá? Então o que aconteceu? Nós tivemos um rompimento, ou seja, foi aberto então um buraco, né, vamos colocar dessa forma, nessa estrutura que estava prendendo então as pessoas dentro, né, dessas ideias revolucionárias. Então o que aconteceu? Conforme as coisas foram andando, conforme as coisas foram aí chegando a um ponto que o povo não conseguia suportar mais, até que realmente a coisa pegou, porque daí mexeu no bolso das pessoas, né, aí as pessoas sentiram, né? Houve então uma explosão, ou seja, houve um boom contra então o governo e a estrutura que estava então esmagando, né, o povo brasileiro. Tá? Essa abertura, obviamente, ela chegou, né, a esse ponto, essa abertura, ela foi possível através do conhecimento, né? Só que esse é um ponto bastante interessante. Esse conhecimento, tá, que possibilitou essa racha, esse quebra, né, essa quebra nas ideias, soava como teoria da conspiração. Porque como as pessoas estavam fechadas dentro de um grupo, dentro de uma estrutura de ideias, quando você apresentava algo novo, algo desconhecido, soava de uma maneira muito estranha. Aquilo não parecia que realmente era compatível com a realidade. No entanto, que anos atrás, as pessoas que apresentavam essas ideias, né, grande parte dessas ideias pelo professor Olavo de Carvalho, as pessoas o ridicularizavam, inclusive as outras pessoas que já conheciam, já acompanhavam o professor Olavo de Carvalho, como eu, por exemplo, defendíamos já algumas coisas, né, já antes disso, como eu já falei aqui no meu canal, em outras redes, em outras épocas aí, já defendi algumas ideias que sempre pareciam para essas pessoas algo muito estranho, né, parecia uma teoria maluca, não era possível, porque as pessoas não tinham contato com aquilo que estava sendo apresentado. Mas essas ideias foram realmente entrando aí na cabeça de algumas pessoas, essa ideia, pelo fato de conter elementos ali que são condizentes com a realidade, com a verdade, foi quebrando, né, essa estrutura mentirosa que as pessoas estavam presas. E aconteceu que, né, com, né, esse boom, toda essa questão que veio à tona do comunismo, etc, etc, as pessoas então saíram
dessa condição aqui e passaram para essa outra condição, tá? Essa outra área é algo que libertou um pouco as pessoas daquela prisão onde elas estavam. Algumas pessoas, obviamente, ainda permanecem dentro de uma determinada prisão, tá? Dessas ideias revolucionárias, como nós observamos por aí, mas nós tivemos essa massa, então, que se deslocou para um campo maior de ideias, onde elas observaram que aquilo que estava sendo exposto, que parecia teoria da conspiração, não, aquilo realmente era verdade. Então existe um plano, né, algo ordenado, né, que foi aí, já colocado há vários anos atrás, para chegar onde nós chegamos. Isso envolve, então, a questão do Foro de São Paulo, né, a questão das alterações culturais, né, essa maneira de você controlar as pessoas através do pensamento. Então as pessoas observaram que não era loucura. Existe sim um plano absurdo, né, de controle populacional, etc., que estava sendo implementado aqui no Brasil. Na verdade, ele foi implementado aqui no Brasil, né, e com muito sucesso, diga-se de passagem, que chegou ao ponto que nós chegamos. Muito bem. Então as pessoas, elas realmente abriram um pouco mais a mente para essas teorias, tá? E algumas teorias, como foram apresentadas, elas não eram teorias, faziam parte da verdade, da realidade. As pessoas abraçaram, viram que aquilo era real e seguiram por esse caminho. Então, nós tivemos aí uma pequena, um aumento do campo, né, visual dessas pessoas, ou das ideias, no caso, onde passaram então a observar que realmente existe, né, pessoas tramando, existem aí pessoas que realmente estão trabalhando constantemente para dominar, controlar e enganar as pessoas. Só que nós temos um pequeno problema aí. Quando então as pessoas deram, né, vamos assim dizer, um benefício da dúvida para essas teorias da conspiração, né, para essas teorias aí, muitas outras teorias também apareceram. Então, as pessoas ficaram com a cabeça um pouquinho bagunçadas, porque observe, a partir do momento que você está fechado plenamente numa estrutura de ideias, e aquilo está te fazendo mal, e de repente você sai, você amplia um pouco o seu horizonte, e você percebe que aquilo que era considerado como uma teoria da conspiração, na verdade, é algo real, você começa a procurar, você tem essa tendência de tentar se libertar cada vez mais e mais e procurar uma solução para o problema que você está vivendo. E você começa a observar que teorias, né, ou várias outras que estão falando por aí, pode ser que não sejam realmente teorias conspiratórias, ou seja, talvez isso seja verdade. Então houve assim um boom de teorias, né, teorias da conspiração. Então o que acontece? Seguindo aqui, né, o nosso desenho, as pessoas então saíram daqui, mesmo algumas pessoas ficando, né, presas a essas ideias revolucionárias, nós encontramos a massa então dentro de um novo campo, né, um campo onde nós estamos buscando a verdade. Só que nesse campo ele deu abertura então para várias outras teorias. E como uma teoria, ou algumas teorias estavam corretas, por que não outras teorias, né, também podem estar corretas? Então começaram a surgir, ou ganhar uma notoriedade maior, as pessoas que realmente viajam na maionese, vamos colocar dessa forma. As pessoas que, sim, são teóricos da conspiração, e falam absurdos. Só que existe uma sedução nesses absurdos que essas pessoas propõem. Essas teorias, né, que as pessoas estão abraçando agora, envolvendo, né, o mundo onde nós vivemos, o fim desse mesmo mundo, né, ele traz ali algo que que conforta as pessoas. É isso que eu quero explicar um pouco. E então nós tivemos aqui, né, seguindo o nosso desenho, as pessoas estavam aqui. E quando elas receberam as informações, né, de novas teorias, elas começaram a dar atenção para essas teorias. Então nós estamos agora com um novo horizonte, estamos buscando a verdade e teve esse boom de teorias, então as pessoas começaram a fazer então essas divisões. Começaram a abraçar essas teorias que são parecidas em alguns pontos, ou são extremamente diferentes umas da outra, mas ela traz ali algumas coisas confortantes dentro de um comodismo, tá? E as pessoas se separaram. Mas
ainda mantêm um pé nesse centro aqui. Tá? Algumas pessoas ainda se mantêm nesse centro, tá? Algumas abandonaram realmente todo esse centro e partiram para uma teoria realmente absurda e acabaram se desprendendo da realidade de novo. Saíram de uma ideia fechada revolucionária e entraram, na verdade, em outras ideias também revolucionárias, só que de uma outra forma, uma outra bandeira. A ideia apresenta uma outra carinha, né? Mas acabaram se afastando novamente da realidade desse novo horizonte que seria sim possível a busca da verdade, né? Mas decidiram então abraçar algumas dessas teorias, tá? E exatamente por que acontece? Por que essas ideias dessas pessoas que envolvem aí o nosso mundo, o fim desse mundo, né, são ideias sedutoras? Existe um medo em comum em todo ser humano, tá? Existe algo que realmente todo ser humano ele tem medo, tá? Existe esse medo em comum, né? E esse receio, porque nós não sabemos de fato o que acontecerá, o que virá. Então existe a dúvida e o medo, que é, obviamente, a morte. Todas as pessoas têm, assim, dúvidas, receio da morte, e é algo que realmente está ali, né, em todo ser humano, porque é algo inevitável. Não existe absolutamente nada, né, que se possa fazer quando a morte vem. Então, assim, todos nós vamos morrer. E isso é algo realmente que desperta, né, no ser humano a busca para tentar entender melhor essa coisa. Ou tentar se precaver de alguma forma dessa coisa. E esse medo faz com que as pessoas abracem alguma coisa que traga um determinado conforto. Então, quando você observa essas teorias, que quase todas têm sempre uma ligação com o transcendente, né, onde esses teóricos, né, ou líderes de seitas pregam que eles possuem conhecimento que vai, assim, explicar mais ou menos como as coisas, né, relacionadas ao fim do mundo vão acontecer, é como se você estivesse ajudando essa pessoa para se preparar para aquilo que na verdade ninguém sabe. Então isso conforta a pessoa de uma certa forma. A pessoa ela sente que ela está sendo amparada por uma espécie de mensageiro do céu. Essa pessoa está trazendo uma informação que pode aliviar um pouco esse medo da morte. Então essas pessoas falam geralmente em nome de Deus, né? Falam que está escrito assim, as coisas acontecerão assim, e as pessoas começam a entrar no papo desses caras. E começam então a querer imaginar e acham que estão adquirindo um conhecimento futuro do que vai acontecer, e dessa forma elas vão se sentir um pouco mais protegidas. O medo, então, ele é um pouco aliviado. E todas essas teorias têm essa ligação com o transcendente, fim do mundo, Deus, etc. Tá? Não de uma maneira correta, obviamente, porque nenhum desses caras tem a mínima condição de saber o que está por vir. Ninguém sabe. Né? Inclusive, Deus ele deixa isso bastante claro. Né? Ninguém sabe, o próprio Jesus fala, somente meu Pai que está no céu que sabe exatamente o que acontecerá e quando acontecerá. Né? Então você observa que as pessoas acabam caindo, né, lá no pecado original. Né? Querer ser o Deus da sua própria vida, querer estar no controle, querer controlar as coisas, querer saber aquilo que não lhe cabe saber. Né? Então, quando, por exemplo, você observa a questão da Terra plana, por exemplo, você minimiza Deus. Porque você coloca, né, toda a criação de Deus apenas num negocinho, num dominho, numa estruturazinha pequenininha, né, onde nós temos um céuzinho em cima, um inferninho embaixo. Deus está ali olhando para o mundinho como se fosse um aquáriozinho. Né? É aí o que acontece. Para o ser humano isso é confortante, porque ele não parece tão insignificante quanto de fato ele é. Porque quando você tem um entendimento que a nossa existência, a nossa realidade física, ela é muito mais ampla do que essa ideia pequenininha, né, você se sente desamparado. Você se sente assim, algo minúsculo. Você se sente um nada. Né? E com a teoria, né, de que o mundo é apenas uma estrutura menor, não existe nada disso, não existe nada tão grandioso, é como se você fosse algo mais importante, estivesse mais, vamos assim se dizer, a nível de Deus. Deus está mais alcançável. Você não é tão insignificante assim. E de fato você é. Os seres humanos eles são amados por Deus, sim.
o ser humano ele foi comprado pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, que é Deus? Sim, Deus nos ama, tá? E amou de tal forma que ofereceu seu Filho único em sacrifício, ou seja, Deus morreu pela vida humana. Então o ser humano tem um valor incalculável. Agora, mas nós somos sim pequeninos. Nós somos, assim, um grão de poeira nesse imenso universo. Então essas teorias, elas acabam existindo e elas tomaram essa força, elas adquiriram, né, tantos seguidores por causa dessa ascensão da direita pela busca da verdade. Isso ajudou muito. Não que esse tipo de coisa nunca existiu, né? Essas coisas sempre existiram, essas coisas, essas maluquices, sempre. Nós tivemos durante a história vários, né, malucos e vários seguidores e tal. Mas acontece que isso ganhou uma força nesse embalo. Porque muitas dessas pessoas aproveitaram também essa ascensão da direita, promoveram ali algumas ideias que são compatíveis com algumas ideias desse pessoal da direita, só que começaram a criar essas conspirações e começaram a criar ramificações. E as pessoas buscando a verdade, buscando a liberdade, buscando se sentir mais aliviadas, sei lá, buscando esse tipo de alívio, por causa de tudo que nós estamos vivendo, ou sabe-se lá o que mais tinha na cabeça de cada uma dessas pessoas, acabaram então passando desse centro que eu mostrei aqui no nosso super desenho, né? Passando desse centro que estava um pouco mais próximo da realidade, onde o horizonte foi aberto, mas não souberam buscar de uma maneira adequada. E acabaram então meio que voltando, de certa forma, para uma estaca zero. Tá? Por quê? Se prenderam novamente dentro de um pensamento revolucionário, aí as ideias dessas pessoas foram novamente limitadas, só que agora elas estão aí, né, presas numa nova ideia, né, com uma carinha diferente. Então assim, antes estava ruim, estavam presos a algumas determinadas ideias, saíram de uma, tiveram a possibilidade de abraçar a verdade de fato, mas preferiram algo mais cômodo, porque a verdade de fato ela machuca. Como por exemplo, eu acabei de dizer, não é muito legal para um ser humano que traz dentro de si o pecado original saber que você não é nada. A sua, né, o seu orgulho fica ferido. Você quer ser alguma coisa. Você quer ser importante. Mas não dentro da condição que Deus coloca, né? Dentro daquilo que Deus pede, né, através do amor, etc. Não, eu quero ser fodão por mim mesmo. Então eu vou abraçar essas teorias onde eu, por mim mesmo, estou mais perto de Deus. Estou sabendo o que Deus quer fazer. Eu estou aqui apresentando fatos, eu estou seguindo pessoas que estão apresentando fatos, que está me mostrando como será o fim do mundo. Como de fato é a realidade que Deus criou. Eu estou tendo acesso a Deus, mas por mim mesmo. Então você vê que nós temos pessoas caindo aí, né? São pessoas prepotentes, né? Pessoas arrogantes, né? Ou orgulhosas, né? Enfim. Então esse é um pequeno acontecimento. Então por que essas teorias ganharam essa força? Por causa desses acontecimentos envolvendo essa ascensão, né? Observem que antes do ano de 2013, antes do ano de 2014, nós não tínhamos tantas pessoas aí, né? Falando, criando canais e amontoando seguidores, né, ou envolvendo, por exemplo, no caso, o assunto da Terra plana. Sem contar outros assuntos absurdos também, que, se você observar, tem ligação um com o outro. Tá? Muito bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar. Tá? Espero que o que eu apresentei para vocês possam aí, né, dar uma luz, né, na cabeça de vocês. E esse vídeo, que eu ressalto mais uma vez, é um vídeo para introduzir alguns outros vídeos que eu pretendo colocar aqui no meu canal, obviamente falando desses assuntos e dessas teorias, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até os próximos vídeos, valeu, fui!